Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Caio, professor de Física do canal Educação. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso segundo encontro de Física da semana. Bom, na última aula a gente estava falando sobre o campo magnético da Terra, né? E aí a gente fez diversas observações e eu estava falando para vocês sobre essas observações, sabendo que essa observação foi feita pelo cientista inglês William Gilbert. E ele verificou o que, professor? Ele verificou que o ímã ele sempre se orientava na direção norte do polo da Terra. Então, o norte se orientava norte da Terra e o norte desse ímã. O interessante é o seguinte: a Terra, por causar uma atração magnética, também seria um objeto magnético, certo? Então a Terra seria como um grande ímã, beleza? E aí no final da nossa aula eu respondi para vocês a dúvida, né, de que por que ao colocarmos um ímã suspenso ou um ímã dentro de um recipiente com água, facilmente ele é orientado pelo campo magnético da Terra. Mas se eu colocar aqui em cima de uma mesa, no chão, por que ele não é facilmente orientado? É porque para ele se movimentar, para ele se mover numa região, num solo, numa mesa, eu tenho mais atrito do que na água. Eu tenho mais resistência a essa movimentação do que no ar. Então ele vai se mover mais facilmente na água, no ar, se orientar mais facilmente nesses meios, do que no solo, do que sobre uma superfície rugosa como a mesa, tá bom? Então por isso que a percepção da orientação se torna mais fácil, se torna mais facilitada em regiões como ar ou como a água, certo? Bom, jovens, e com o passar dos anos, outras características foram notadas em relação a esse campo magnético. A sua existência, como o William falou, ela está relacionada com a quantidade de ferro e de níquel aquecida no interior do nosso planeta. Outra justificativa seria com relação ao seu movimento de rotação, né? A Terra, ao rotacionar ao redor de si própria, de si mesma, ela produz um campo magnético desde seu interior até as suas extremidades, ao redor de si mesmo, tá bom? E esse campo magnético ele tem algumas características. Quais são eles? Bom, esse campo, assim como o de um ímã, é mais forte nos polos e mais fraco nas laterais. Então seria mais fácil você promover uma atração lá no polo do que nas laterais. Beleza? E nesses polos, o que eu encontro? No polo geográfico norte, que fica aqui na parte do hemisfério norte da Terra, nós encontramos aproximadamente o polo sul magnético. Então, na região onde eu tenho o norte geográfico, aproximadamente fica o sul magnético. Perfeito? Professor, na região em que eu tenho o sul geográfico, lá no Polo Sul, onde eu tenho o sul geográfico, eu vou encontrar o SG, né? Sul geográfico. Mas, aproximadamente, eu também encontro o norte magnético. Certo?
Professor, como é que nós sabemos disso? É só você analisar a orientação de uma bússola. Por que que uma bússola ela sempre orienta aproximadamente para o norte? Sendo que o norte dela está sendo atraído para o norte da Terra. E na teoria, norte com norte sofre repulsão, não é isso? Porém, o norte da bússola se aproxima do norte geográfico da Terra, porque lá no norte geográfico existe o sul magnético. Magneticamente, existe um polo inverso ao da geografia. Tá bom? Então, por isso que o norte da bússola se aproxima para o hemisfério norte da Terra. Porque lá, magneticamente, seria o sul. Tá bom? Mas, professor, não é exato, né? Não coincidem esses polos geográficos e magnéticos. Não. Eles são aproximados. Existe uma diferença entre eles. Essa diferença ela é de aproximadamente 13 a 20 graus de ângulos, tá? Então você tem aqui essa diferença entre o eixo da Terra e os polos magnéticos. Esse ângulozinho que eu pintei de amarelo, esse ângulozinho representado de amarelo, ele é um ângulo de 13 a 20 graus. Ele fica nessa diferença de ângulos. Tá bom? Bom, meus queridos, vou te dar 2 minutinhos nessa tela. É um ponto muito importante da nossa aula. E aí depois a gente vai falar sobre alguns fenômenos que estão relacionados a esse campo magnético, tá? Devido à existência dele, você pode ter alguns fenômenos naturais diários que acontecem no nosso planeta. 2 minutinhos e a gente volta já. Muito bem, jovenzinhos. Então, a gente finalizou esse momento da cópia, né? Fernando, deixa eu ver o chat do IPTV. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Pronto, obrigado, jovem.
Pronto, a galerinha aí de Beija Valente segue ligado na nossa aula, né? Muito bem. Canto do Buriti, ligadinho aqui, a terceira série ligadinho com a gente, diretamente do IPTV. Jovens, o que a gente vai comentar agora? A gente vai comentar que existem interações entre o campo magnético da Terra com os objetos magnéticos, como a gente falou, né? Então, se eu colocar uma bússola para ser atraída pelo campo magnético da Terra, essa bússola vai ter certas inclinações, ela vai mudar a sua posição à medida que eu me encontro próximo ou longe do campo magnético da Terra. Porém, continua sempre aquela mesma imagem, né? Sempre eu vou ter uma atração magnética de polos diferentes. Você viu que ele representou a Terra aqui de uma maneira que o norte magnético dela fica para cima. Então, se o norte magnético dela, nessa imagem aqui, está para cima, a bússola, o sul dela vai estar sendo atraído pelo norte. Tá? Então, não esqueça dessa propriedade dos ímãs. Polos iguais se atraem, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Tá? Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Não pode esquecer dessa característica. Tá bom? Então, o norte de um ímã sempre seria atraído pelo sul magnético da Terra. Isso aqui a gente acabou de falar. Tá? E o sul do ímã sempre seria atraído pelo norte magnético da Terra. Porque são polos inversos, né? São polos inversos. Perfeito? Não vou dar o tempinho para essa telinha, porque é semelhante às informações que eu passei na passada. Ok? Só quero que você você represente da seguinte maneira. No meio, a bússola ela vai seguir o mesmo padrão de atração. Por exemplo, se o norte estiver representado para cima, a bússola terá o seu sul representado para cima. Os polos são inversos, né? Se o sul estiver representado para baixo, o sul da Terra, o norte da bússola estará para baixo também. Ela não fica inclinadinha de lado, não. Ela vai ficar paralela ao ímã da Terra. Tá? Lado a lado. Ó. Você vai observar que essa outra bússolazinha aqui, ela também está lado a lado. Muita gente pensa assim, ah não, professor, no meio a bússola vai ficar assim, ó. Apontada para a Terra. Não. Ela não vai ficar apontada para a Terra. Ela vai ficar paralela. Em nenhum momento ela vai ficar apontada para a Terra, não. Ela sempre vai ficar paralela ao nosso planeta. Certo? Não esquecer dessa informação. Já já a gente vai falar mais em questõezinhas. Tá bom? Meus queridos, bússolas. A gente já falou delas na aula passada, na quinta-feira, né? E aí a gente já observou o seguinte, na aula passada, que a bússola é um objeto magnético, foi criado pelos chineses e buscava facilitar a orientação geográfica dos navegantes, dos navegadores. E a bússola nada mais é que uma agulha imantada ou magnetizada. Como assim, professor? A bússola antes era só um pedaço de metal. Um pedaço de ferro, por exemplo.
e passou a ter características magnéticas, porque ela foi imantada. Ela foi atritada com um ímã e, a partir deste atrito, ela adquiriu as propriedades desse ímã. E essa bússola, não esquecer, tá? Ela sempre vai apontar para o norte da Terra. Você está observando aí na imagem que essa pontinha verde dela está próxima do norte do nosso planeta. Certo? Então, muito provavelmente, esse rapaz, essa moça que está segurando essa bússola, ele está aí com a partezinha de cima dela orientada para o norte. Tá? Certo? Bom, galerinha, a construção da bússola. Como eu já falei, é apenas um fino pedaço de metal magnetizado, ou seja, imantado, que foi esfregado, atritado com um pedaço de ímã. E no ano 850 depois de Cristo, os chineses eles criaram esse material da seguinte maneira: pegaram essa agulha magnetizada, colocaram num recipiente com água e deixaram essa agulha flutuar. Essa agulha, ao flutuar, ela sempre orientava os navegantes para o norte, tá? Com grande precisão e grande estabilidade. Então, se antes me localizava por meio do Sol, que nasce no leste e se põe no oeste, ou por meio de algumas estrelas que os chineses já conheciam, eu não preciso mais me orientar dessa maneira. E caso eu tenha climas adversos, em que não dá para observar as estrelas e nem o Sol, eu consigo me orientar com muita precisão através de bússolas. Hoje esse instrumento ele se tornou, como eu posso dizer, tão vulgar. Como assim vulgar, professor? De tão fácil acesso que você tem hoje no teu celular. Hoje você tem um aplicativozinho chamado Bússola no teu próprio celular. Hoje alguns relógios, eles têm também a opção de você olhar a bússola. Então se tornou um material de fácil acesso para a gente. A gente às vezes não dá nem atenção. Mas vai ficar perdido no lugar. Aí você vai dar atenção para a bússola. Eita, professor, sei nem onde é que eu tô. Então tu pega teu celular, abre o aplicativozinho lá, e aí você consegue se orientar. Sabe para onde fica o norte, sabe para onde fica o sul, leste e oeste. Tá bom? GPS. E se não estiver funcionando a internet? E aí? Pode ser o GPS também. Mas o GPS ele também utiliza a bússola. Já perceberam no cantinho da tela tem tipo uma setazinha vermelha, né? Então ali é a bússolazinha do GPS, do Maps ou do mapa, caso você utilize algum outro sistema, né? Então, dependendo do aplicativo que você baixe, vai ter a bússolazinha lá no cantinho também do mapa. Beleza? Show de bola? Galerinha, e qual a importância desse campo magnético? A gente não dá valor, mas vocês só estão assistindo essa aula por conta do campo magnético da Terra, sabia? Conversa, professor. Conversa? Não é conversa, não. O campo magnético também do nosso planeta, ele nos protege contra a entrada de ventos solares.
tá? E esses ventos solares nada mais são que radiações que o Sol ele vai emitir para o nosso planeta. Porém, essas radiações, como elas são eletromagnéticas, o nosso campo consegue bloqueá-las. E aí esse bloqueio, ele consegue possibilitar as telecomunicações, consegue você assistir uma TV, conectar ali em vários canais, você consegue ouvir uma rádio, porque você tem as transmissões de rádio, você consegue acessar a internet, você consegue fazer uma ligação. Então, tudo isso não seria possível sem a existência do campo magnético do nosso planeta. Porque esses ventos solares, por serem radiações eletromagnéticas, iriam causar interferência com essas outras radiações que nós usamos na telecomunicação. Tá? Então, como onda de rádio utiliza radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Como os sinais de TV, de internet, também utilizam as ondas eletromagnéticas. As telecomunicações, se você ligar para uma pessoa, mandar mensagem pelo WhatsApp. Então, sem esse campo magnético, essas interações através da comunicação por rádio, TV, internet, não seriam possíveis. Tá? Beleza? Então, esses ventos solares, eles colidem com o nosso campo magnético diariamente. Tá? Diariamente. E essa colisão para os polos provoca fenômenos muito belos. Quais são os fenômenos? As auroras boreal e austral. Beleza? Então esses dois fenômenos, eles são fenômenos presentes no nosso polo, nos nossos polos. E eu vou explicar já já esses dois fenômenos para vocês. Só vou deixar o tempinho para vocês anotarem e a gente volta já já mostrando esses dois fenômenos. Tá bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já.
Vamos lá, jovens. Então, como eu estava falando para vocês, as auroras boreal e austral são dois fenômenos belos que a sua ocorrência está relacionada ao campo magnético. Eu quero que você agora faça a distinção dos dois fenômenos, tá? A aurora boreal e austral são fenômenos idênticos. Oxe, professor, mas por que tem nomes diferentes? Porque a boreal, ela acontece no Polo Norte. E a austral acontece no Polo Sul. Tá? Então, a única diferença dos dois é essa. Mas os fenômenos são idênticos. E por que esses fenômenos são idênticos? Porque eles acontecem pelo mesmo motivo. Quando você tem a proximidade dos ventos solares para a Terra, o nosso campo magnético, que é essa partezinha azul da imagem, provoca uma deflexão, ou seja, um desvio desses ventos solares. Então, esses ventos solares, eles vêm paralelos, saem paralelos do Sol, e ao sofrerem esse desvio, eles vão para onde, jovens? Só tem um lugar que eles podem ir. Se ele sofrer o desvio aqui, ó, ele vai para a região dos polos. Só que quando chega na região dos polos, o que acontece? O campo magnético nos polos é mais forte, então esses ventos são levemente atraídos. Por conta dessa leve atração, devido à grande força do campo magnético, eu tenho a proximidade desses ventos solares com a nossa atmosfera, gerando aqueles efeitos de aurora boreal e austral. Tá bom? Então, a ocorrência, a justificativa é por conta desse desvio que os ventos solares sofrem nos polos, essa aproximação. E aí você tem a formação desses dois lindos fenômenos, né? São os mesmos fenômenos, porém em polos diferentes. Professor, por isso que a luz ela fica desviada assim, dessa maneira? Por isso que ela sofre esse desvio. Nada mais é que o vento solar sendo atraído para o polo da Terra. Ok? E aí você observa esses fenômenos, que eles vão mudando, né? Ele não ocorre com essa velocidade. Pouco a pouco, durante a noite, ele vai mudando. Mas, na verdade, é só o vento solar seguindo o seu caminho. Tá? Então, durante a noite, ele vai sofrendo esse movimento pouco a pouco. Uma informação bem interessante também, que não tem nada a ver com o campo magnético, é só que em alguns períodos do ano, para as pessoas que moram nesses polos, elas não têm noite. Fica o sol o dia todinho. Em alguns períodos do ano. Isso por conta da inclinação do nosso planeta, tá? No nosso planeta você tem essa pequena inclinação e devido a essa inclinação, durante certo período do ano, no verão, a inclinação ela não possibilita a ausência de luz. Então, de qualquer forma que o planeta gire, nesse período de verão nos polos, ele vai girar recebendo luz. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de sol da meia-noite, que todo dia a luz chega até eles. Então, eles são
eles recebem luz solar 24 horas por dia. O sol ele sobe meio-dia, aí ele desce como se fosse entardecer, aí durante a noite é como se fosse um entardecer a noite todinha e depois ele amanhece de novo. Então você nunca deixa de ver o sol. O sol ele aparece o dia todinho, as 24 horas do dia. Imagina você ir dormir, ter sol, acordar, ter sol. Nossa, não descansa nunca, né? Oi. Durante o verão, da aurora boreal e austral, todos os dias. Todas as noites, na verdade, né? Então, todas as noites a gente presencia o fenômeno da aurora boreal e austral. Bom, importância do campo magnético da Terra. Para os animais, né, essa importância ela é bem grande. Para a gente já viu na telinha anterior que possibilita as telecomunicações, porque protege as nossas formas de comunicação de acontecerem devido o quê? Devido evitar a presença de ventos solares dentro da nossa atmosfera. Então, o campo magnético não deixa que os ventos solares possam chegar até a nossa atmosfera e impedir processos como as telecomunicações. Mas para os animais, qual é a importância do campo magnético da Terra? A importância seria a geolocalização, tá? Esses animais, eles conseguem se localizar dentro do nosso planeta porque eles sentem o campo magnético da Terra. Algumas espécies de animais conseguem detectar esse campo magnético através de partes do seu corpo. Alguns deles possuem glândulas que essas glândulas são sensíveis ao campo magnético da Terra e os orienta, como por exemplo as tartarugas marinhas. A tartaruga marinha ela nunca está perdida, ela não se perde, porque na sua cabeça ela tem uma glândulazinha entre os seus olhos, ela tem uma glândulazinha que facilita a sua localização, que essa glândula ela é sensível ao campo magnético da Terra. Algumas outras espécies, como bois, toupeiras, galinha, pombos, também são sensíveis ao campo magnético da Terra. Por isso que os pombos antes eram usados, né? O pessoal fala que eles eram usados como forma de enviar cartas, levar cartas, né? Os pombos correios, porque eles têm essa sensibilidade ao campo magnético. Boi, você pensa que o boi está perdido, e não, ele volta depois para o mesmo lugar de onde ele partiu. Ah, professor, é porque ele sabe onde fica, ele recorda. Não, é porque ele tem a geolocalização. Tá? Então, por exemplo, eu moro na Santa Maria, aqui em Teresina. Um bairro típico por ter bois perto, né? Tem uma fazenda lá perto. E aí, de vez em quando, alguns bois, eles saem da fazenda. Eles acabam saindo, ficam ali na avenida, acaba parando o trânsito. Graças a Deus ainda não vi nenhum acidente, não presenciei nenhum acidente. Porém, dá um certo horário do dia ou da noite, os bois estão lá de volta na fazenda. Ah, professor, alguém levou eles? Nem sempre. Eles voltam sozinhos. Porque eles têm glândulas no seu corpo que facilitam essa localização. Tá bom? Belezinha, jovens? Então, é um ponto importante da nossa aula,
depois você pesquisa melhor, depois você pode perguntar até para o professor de biologia, tá? E aí ele consegue te explicar melhor, biologicamente, como é que esse fenômeno acontece. Certo? E vamos para as nossas atividades. É uma pergunta, né? Cadê o boiadeiro? Então, é perigoso, né? Gente, vamos aqui para algumas atividades. Vou deixar vocês com essas atividades durante 2 minutinhos, tá? E aí eu quero de vocês a alternativa correta, ok? 2 minutinhos e a gente volta já. É. Bom, gente, vamos lá. A gente estava comentando aqui no tempo sobre vegetarianismo, né? Sobre pessoas que são veganas também. E aí existem algumas marcas de produtos cosméticos que são veganos, não testem em animais. Aí, no caso, a minha esposa, ela utiliza essas marcas. Uhum. E aí, por isso que eu estava falando que ela estava tentando ser. Mas voltando aqui para a nossa aula, jovens, a gente vai falar sobre as linhas de indução magnética de um ímã. E aí eu quero que você assinale a alternativa correta. A primeira letra diz o seguinte: as linhas de indução magnética são abertas? Não, elas são fechadas, né? Lembra que se a gente voltar nas imagens, elas sempre são fechadinhas, sempre formam o quê? Círculos. Professor, mas eu vi uma imagem que o senhor trouxe que elas abriam em um certo ponto. É para que a imagem não fique tão grande, mas elas são fechadinhas, elas começam no norte e finalizam lá no sul. Aí, para não deixar a imagem tão extensa, a gente acaba representando algumas abertas. Mas isso não quer dizer que elas todas são. Tá bom? Então, a primeira não é letra A. Letra B. As linhas de indução magnéticas são sempre abertas. Olha aí, dizendo que são sempre abertas. Não, elas não são abertas. A gente representa algumas delas no formato aberto para diminuir a extensão da imagem, da representação. Ficamos aí com a letra C agora?
As linhas de indução magnética são fechadas. Emergem. O que é emergir? É sair do ponto norte. E adentram no sul magnético de um ímã. Então, aqui seria o nosso gabarito correto. Letra C. Muito bem aí a galerinha de Benedito Portela Leal. A Carol também marcou letra C. Perdão, Kael marcou letra C também. Por que a letra D está errada? Um ímã pode apresentar apenas sul ou apenas norte? Não, não pode apresentar apenas sul e apenas norte. Eles têm sempre dois polos. É uma das suas propriedades. E ao quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será polaridade sul e a outra será polaridade norte. Não, galerinha. Um ímã não pode ter só polaridade sul ou só polaridade norte. Beleza? Então, por isso que o gabarito é letra C. Show de bola, né, jovens? Essa daqui era só para aquecer. Professor, eu errei. Ó, eu fui lá na letra A, fui lá na letra B. Mas eu tenho certeza que você não erra mais, tá? As linhas são sempre fechadas e elas vão iniciar seu movimento no norte e finalizar no sul. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Campo magnético é gerado. Como é que ele é gerado? Eu falei lá no início da aula. Deixa eu voltar aqui. Ah, professor, nem lembro. Pois é, lá no comecinho da aula a gente falou sobre o campo magnético e eu falei que ele é gerado de que maneira? Ele é gerado através da passagem de corrente elétrica ou também é gerado através de objetos magnéticos. Devido ao quê? Devido à movimentação de elétrons dentro dos átomos do material. Então, sempre um campo magnético, ele é produzido por meio da movimentação de elétrons. Que fique claro, né? Que fique agora bem ciente para você dessa geração de campo magnético. É produzido por corrente ou em objetos magnéticos. E aí, se é produzido por corrente, você já lembra logo. O que é uma corrente elétrica? Movimento de elétrons. Muito bem. Agora eu vou te dar o timezinho, tá? Como o campo magnético é gerado, jovens? 2 minutinhos para vocês.
Muito bem, jovens. Voltando aqui para nossa aula, vamos para a nossa questãozinha número 2, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Campo magnético é gerado pelo movimento de cargas elétricas, né? Professor, eu posso falar que é por eletrização? Não. Eletrização, anote. Cargas em repouso. No início do ano, quando você estuda lá os processos de eletrização, a gente vê esse processo de eletrização associado à chamada eletrostática. Eletro, você lembra de quê? De cargas elétricas. Estática, você lembra de paradas. Então, eletrostática é a parte da física elétrica que estuda as cargas em repouso. Então, não pode ser letra A, tá bom? Letra B, cargas elétricas em repouso, mesmo motivo da letra A. Letra C e D, cargas elétricas necessariamente em movimento circular, quer dizer que se ela se mover em linha reta, não existe campo magnético. Não, foi muito exclusivo aí, né? E a letra D diz que só se as cargas estiverem em movimento retilíneo. Então, se elas estiverem em movimento circular, não existe também campo magnético. Então, galerinha, vamos ficar com a letra E. Cargas elétricas em movimento, independente do formato da trajetória, independente da maneira que elas estão se movendo. Eu tenho é que ter elas em movimento, tá? Então, sem olhar para o formato que elas estão se movendo, eu só necessariamente preciso que elas se movam dentro do meu campo magnético. Beleza? Por isso, Ana Clara, Adriana, galerinha de Benedito Portela Leal. Canto do Buriti também conseguiu acertar a nossa questãozinha. Vocês acertaram, jovens? Primeiro marcaram a A, né? Eu vi aqui letra E. Então, cuidado, cuidado. Eu até tinha revisado agora há pouco, né? Falei aqui, ó. Pá, pá, pá. Cadê? Pronto, ó. Partículas em movimento, que são os elétrons, né? Beleza? Então não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Partículas em movimento produzem campo magnético. Certo, jovens? Próxima questãozinha, questãozinha número 3. Eu vou querer que vocês analisem as proposições e vão dizer se a primeira é verdadeira, se a segunda é verdadeira, se a terceira é verdadeira. Beleza? Vai dar certo, viu, galerinha de Canto do Buriti? Vai dar certo, viu? Jack, diretamente de Betânia do Piauí, para todo o Piauí, para todo o Brasil, chegando aí para também analisar as nossas questões. Muito bom dia, meu querido. Beleza? Pois vamos analisar agora a terceira questãozinha e aí eu te dou 2 minutos para a gente realizar essa análise. 2 minutinhos.
A 3, vocês já consideraram verdadeira, né? E a primeira e a segunda? Galerinha aí de Canto do Buriti. Tá faltando aí a primeira e a segunda, né? Jack falou que a primeira tá errada, que a segunda tá errada. Opa. Segunda tá errada e a terceira tá certa, né? Muito bem. Ficou com dúvida na segunda. Mas, no geral, todo mundo está respondendo do mesmo jeito, né? Sempre considerando a 3 como verdadeira. Vamos logo para ela. A terceira diz o seguinte: os pedaços obtidos na divisão de um ímã são sempre ímãs também e apresentam 2 polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços. Essa aqui é verdadeira, viu, jovens? Parabéns. Vamos para a segunda, já que a gente começou aqui embaixo, vamos subindo. 2. O campo magnético terrestre diverge de outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético da Terra. Não, senhor. É o polo norte da bússola atraído pelo sul magnético da Terra, que é onde fica o norte geográfico, né? Beleza? Então, até agora, 100% de aproveitamento para todos os alunos aí do nosso chat. E a primeira: assim como há ímãs que possuem 2 polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um? Não. Eu não posso dizer que tem ímãs que possuem apenas um polo. Isso aqui está completamente errado. Tá bom? Marcamos então apenas a afirmativa 3. Ficamos então com o gabarito da letra B de bons alunos. Muito bem, olha aí, viu, Canto do Buriti? Acertaram mais uma questãozinha. Parabéns. Merecem sim ser chamados de aprendizes. Estão aprendendo, estão conseguindo conhecimento de vocês pouco a pouco, mas vai dar certo. Jack Souza também acertou, a Adriana, a galerinha de Benedito Portela Leal também acertou, marcou corretamente a nossa terceira questão. E na aula de quinta-feira a gente vai continuar esse tema, trabalhar várias questões sobre ele e a gente vai ficar por aqui. Certinho, jovens? Um forte abraço para todos vocês. Amei aqui a nossa aula, participação incrível, mas nos encontramos agora só na quinta-feira de aulas, tá bom? Tchau, tchau, jovens. Até lá, meus queridos.